Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Santa Maria registra 2 homicídios em menos de 14 horas. Já são 40 assassinatos na cidade. Começou na tarde desta terça-feira o asfaltamento da rodovia que liga Santa Maria a São Martinho da Serra. Veja também, depois de 2 anos sem atividades presenciais, entidades se preparam para receber público em almoços e jantares durante a Semana Farroupilha. E ainda, cidade de São Gabriel zera hospitalizações por Covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia e profissionais da saúde comemoram. Estes e outros assuntos você confere aqui no JD em 15 segundos. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Em menos de 14 horas, Santa Maria registrou 2 homicídios. Um deles na Vila Maringá, no início da madrugada, e outro no bairro Salgado Filho, hoje à tarde. Já são 40 assassinatos na cidade desde o início do ano. Na Vila Maringá, um homem de 30 anos foi executado com 8 tiros no início da madrugada. O crime aconteceu na rua Galdino Belinazzo. 4 suspeitos, 2 de 19 anos, um de 23 e outro de 28 anos, foram presos com 3 armas de fogo. Antes da prisão, os suspeitos trocaram tiros com a polícia e houve perseguição. Um deles assumiu a autoria do crime. Em menos de 14 horas, Santa Maria registrou 2 homicídios nesta terça-feira. No sábado, um jovem foi morto a tiros aqui neste campo de futebol. Fábio Flamarion estava na frente de casa, na rua Engenheiro Augusto Pestana, por volta da 1h da tarde, quando os suspeitos chegaram e efetuaram os disparos. A dupla fugiu logo após o crime. Começou na tarde desta terça-feira o asfaltamento da RS 516 e RS 516, que liga Santa Maria a São Martinho da Serra. Por causa da chuva, a construtora responsável pelos trabalhos adiou a chegada do maquinário que estava previsto para ontem. Moradores e motoristas comemoram a espera de décadas. Seu Aldoir observa a retroescavadeira que começou a trabalhar em frente à casa dele com um olhar de alegria e esperança. Ele mora há pouco mais de 1 ano em uma propriedade às margens da RS 516, que vai começar a ser asfaltada em breve, mas já acompanha há décadas a novela da obra. Ele conta que os acidentes no trecho são comuns, em função das más condições da estrada. Setembro até agora, aqui na frente, deu 3 capotamentos. E ali, ó, naquele poste ali onde tem a marca, um outro carro também se perdeu e caiu naquele buraco ali. Isso aí é muito carro quebrando aqui, essa buraqueira braba aí, agora vai normalizar tudo. Fora o pó também, que agora vai acabar. O pó aqui é horrível. A casa tem que estar sempre fechada. Todos os dias tem que estar tirando pó, todos os dias tem que estar limpando a casa por causa do poeirama aqui. E problema também de respiração, né? Não dá pra gente ficar aqui, porque é muito pó, sabe? A gente começa a tossir e vem trazendo problema de saúde pra gente, né? Seu Francisco, que mora e trabalha em um mercado onde a obra começou, achava que ia morrer e não ia ver o asfalto na estrada de terra e pedras. Depois de tantos anos, né? Até que um dia, né, vai sair, que sair uma vergonha, né? Porque dia de chuva, como vocês estão vendo as buraqueiras aí, ó. E depois de tanta espera que o povo até estava desvanecendo, que ninguém tinha mais esperança. E agora até que enfim, né? Parece que vai sair o asfalto, vai melhorar para todo mundo, né? Os motoristas, que muitas vezes precisavam parar o carro em função da poeira e falta de visibilidade, comemoram o asfaltamento.
Até que enfim, né, demorou bastante tempo aí, mas todo mundo tava precisando, né? Não tinha carro que aguentava, né? E é um sonho que está sendo realizado, né? E o senhor acha que vai terminar a obra? Ah, não. Tudo tem que ter o começo para ter o fim, né? Se não tiver o começo, nunca vai ter o fim, né? Os serviços começaram num trecho de 2,5 km no sentido Santa Maria-São Martinho. A previsão do DAER é que até o final do ano, 3 quilômetros de asfalto já estejam concluídos. Os primeiros serviços serão de drenagem, terraplanagem e limpeza, como podas de árvores. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, nos próximos dias o trabalho no local ganhará o reforço de mais máquinas e equipes. A expectativa é concluir todo o trecho de pouco mais de 17 quilômetros em 1 ano e meio. O custo total é de 24 milhões de reais. Depois de 1 ano e meio sem atividades devido às restrições do isolamento social, está de volta às escolas o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Thaisa Medeiros. Educar para prevenir. Esse é o grande objetivo do PROERD, iniciativa da Brigada Militar que voltou às salas de aula neste mês. O programa é comandado pelos instrutores da Brigada, mas conta muito com a parceria das escolas e das famílias dos alunos. O PROERD é um tripé, onde trabalha o PROERD, a escola e a família. A família, lógico, sendo a base de tudo, a escola entra com a informação e o PROERD entra para ajudar nessa formação da criança. Neste tempo longe dos alunos, os instrutores se capacitaram ainda mais, com seminários sobre dar aulas online. É claro que algumas adaptações e mudanças seriam necessárias nesta nova fase. O que mudou foi a nossa metodologia, que a gente está trabalhando, antes trabalhava somente sala de aula, somente um período por semana em cada turma. Agora a gente, além daquele dia em sala de aula, com todos os requisitos que a gente já tem de segurança por causa da pandemia, a gente tem mais ainda uma aula online. Com ar de novidade, a volta do PROERD para a sala de aula foi bastante aguardada, tanto pelos alunos quanto pelos professores. É fundamental para as crianças, né? Porque eles estão inseridos numa sociedade onde cada vez está mais comum, né, de se encontrar drogas, violência. Então é uma forma também deles refletirem, deles serem orientados, né, para justamente ter esse contraponto de ver que não é bom para a vida deles e conseguir seguir então o melhor caminho, né? Na região, quase 800 crianças e adolescentes participam das atividades do PROERD em 6 municípios. Bullying, prevenção à violência e combate ao uso de álcool e drogas. Estes são alguns dos temas tratados pelos policiais da Brigada Militar durante os 10 encontros do PROERD. O programa, que já tem 19 anos de história, ensina crianças e adolescentes a encontrarem novos papéis, novas formas de serem cidadãs. A primeira aula trata sobre responsabilidades. A Rafaela conta que em casa já tem as suas. Lá tem que arrumar, lá eu ajudo a cuidar da Maria Cecília, que é minha prima. E o nosso contato com eles, a gente está estimulando essa proximidade com os órgãos de segurança pública, através de uma denúncia, sendo o caminho correto para ser feito isso, e a prevenção propriamente dita. A gente tem a prevenção como o nosso foco para eles e assim evitar o caminho das drogas para eles, e não só das drogas, violências e aí entra bullying e tudo mais. Cada faixa etária possui um material didático específico, o que facilita a aprendizagem e a conexão. De geração em geração, o PROERD educa, sensibiliza e prepara estes novos brasileiros para uma vivência mais saudável em sociedade. Ações de segunda dose de imunização contra a Covid-19 aconteceram nesta terça-feira em Santa Maria. O movimento foi intenso em um dos pontos e algumas pessoas voltaram para casa sem a vacina. A terça-feira à tarde foi de ações para a aplicação de segundas doses de vacinas atrasadas para a Covid-19 em 2 locais da cidade. O Centro Social Urbano, no bairro Passo da Areia, e o UBS Valdir Moza 4, no bairro João Goulart. Pela manhã, também foram imunizadas pessoas de 45 anos ou mais que tomaram a primeira dose da vacina Pfizer em 22 de junho. No Centro Social Urbano, foram distribuídas 300 fichas. Segundo relatos dos primeiros da fila,
Com o começo da distribuição das doses agendado para as 13h30, por volta das 10 horas da manhã, já havia fila no local. Faltaram fichas e algumas pessoas voltaram para casa sem se vacinar. Entre as principais reclamações, antecipações de doses sem que as pessoas tomassem conhecimento e alteração no lugar onde as pessoas deveriam se imunizar. Muitos relataram que foram nos locais da primeira dose e tiveram a informação que teriam que se deslocar para outros pontos de vacinação. Seguimos falando sobre a vacinação contra a Covid-19. Nesta quarta-feira tem ação para a primeira dose para pessoas de 18 anos ou mais a partir das 2 horas da tarde. Imunização também para quem está com a segunda dose da Oxford AstraZeneca em atraso. A vacinação acontece na Unidade Básica de Saúde Valdir Moza 4 e Centro Social Urbano Maria Ribas Denardim. Recebem segunda dose nesta quarta-feira também os trabalhadores do transporte ferroviário que receberam a primeira dose no dia 23 de junho. Pela primeira vez desde o início da pandemia, São Gabriel não tem nenhum paciente internado com Covid-19. Apesar da baixa de hospitalizações, a Santa Casa ainda mantém as alas Covid abertas. Após mais de um ano com leitos ocupados por infectados com o coronavírus, profissionais da saúde da Santa Casa de Misericórdia de São Gabriel comemoraram a recuperação do último paciente internado gravando um vídeo na ala Covid. A baixa hospitalização acompanha o avanço da campanha de imunização no município. São Gabriel já vacinou cerca de 50% da população com as 2 doses ou dose única e aproximadamente 70% já estão com a primeira aplicação. Mesmo com a melhora da situação da pandemia, o hospital ainda mantém as alas Covid abertas. O município de Faxinal do Soturno está com 5 vagas abertas para a contratação de profissionais da área da saúde em caráter temporário. As inscrições para o processo seletivo vão até a próxima quinta-feira. São 2 vagas para médico, 2 para técnico em enfermagem e 1 vaga para o técnico em enfermagem com qualificação em imunização. Para todos os cargos, a contratação é pelo período de 6 meses, podendo ser prorrogada por mais meio ano. O processo seletivo tem validade de 1 ano, com possibilidade de ser estendido por igual período. Mais informações e inscrições você encontra no site do Diário, o diariosm.com.br. E a seguir, depois de 2 anos sem atividades presenciais na Semana Farroupilha, entidades se preparam para receber o público. E veja também, tertúlia musical nativista de Santa Maria já tem shows e jurados definidos. Nós vamos para um intervalo aqui no Jornal do Diário, acompanhando imagens ao vivo da movimentação na noite dessa terça-feira na rua Floriano Peixoto, esquina com a Rua dos Andradas. Agora são 6 horas e 18 minutos e nós já voltamos. Bom dia, Santa Maria. Bom dia, coração do Rio Grande. Começa agora o programa especial de lançamento da CDN. A Central Diário de Notícias 93.5. A CDN traz a Santa Maria o jornalismo que a cidade precisa e merece. São 30 apresentadores em 10 programas ao vivo de segunda a sexta e mais 11 programas no final de semana. No sábado e no domingo temos uma programação diversificada para todos os gostos e idades. O programa Espaço Saúde tem edições inéditas no fim de semana, um lugar garantido para a prevenção de doenças. Também nas edições das manhãs de sábado e domingo, o Conexão Empresarial coloca em destaque o empreendedorismo na CDN. Central Diário de Notícias 93.5. Este é o programa Análise, com informações do que é notícia no fim de semana e também a repercussão dos principais fatos da semana. Também ao vivo, a Central de Esportes tem 4 edições no final de semana, 2 no sábado e 2 no domingo. Assim como o Plantão Bay,
que estará com você ao vivo em 4 horários do seu final de semana, com as principais informações do trânsito e segurança pública. A cultura também não tira folga na programação da CDN. O Mistura é um programa descontraído com entrevistas, debates, dicas de literatura e a voz dos artistas locais que cantam e contam suas trajetórias. E os nossos melhores amigos também têm afeto garantido por aqui. O programa Meu Pet é Pop traz os bichinhos de estimação para um lugar cativo na nossa programação. Na CDN, o jornalismo ao vivo tem prioridade sempre. E é a sua melhor companhia até no final de semana. Aos sábados e domingos, o programa Companhia CDN traz o plantão da notícia. E a repercussão dos principais acontecimentos da semana. Isso tudo é relevante para você? Pois se é importante para você, ouvinte, é assunto para nós, aqui no programa Faz Sentido. Estaremos juntos trazendo discussões que promovam o bem-estar e a saúde mental. Guardou tudo na memória? Não? Não faz mal. A gente também tem a preocupação de guardar as melhores histórias e as melhores lembranças de Santa Maria na nossa programação. O programa Memória promove um encontro com os acontecimentos do passado e curiosidades sobre a cidade, sempre trazendo um convidado especial no seu domingo. Gostou? São 11 programas na sua CDN do fim de semana. Preparamos tudo com muito carinho e dedicação, com o jornalismo que Santa Maria merece. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade. Depois de 2 anos sem atividades presenciais na Semana Farroupilha, entidades se preparam para receber o público em almoços e jantares. Apresentações artísticas são permitidas, mas é proibido dançar nos salões. A estimativa da 13ª Região Tradicionalista é que metade das 38 entidades de Santa Maria realizem atividades presenciais durante a Semana Farroupilha. Neste ano, os Centros de Tradições Gaúchas, os CTGs, e os Departamentos Tradicionalistas, os DTs, estão autorizados a realizar almoços e jantares com até 40% da capacidade de público. Quem participar das atividades deve permanecer sentado, usando máscara, higienizando as mãos com álcool em gel, que estará disponível nas mesas, e com distanciamento. A estrutura para servir os almoços ou jantares deve seguir os mesmos protocolos de restaurantes. No CTG Sentinela da Querência, no bairro Camobi, a partir da próxima quinta-feira, almoços e jantares estão previstos. Para que os eventos pudessem ser realizados, foram adotadas diversas estratégias. Entre elas, espalhar cartazes pelo salão solicitando o uso de máscara e informando o número de pessoas que podem permanecer no local. Nós estamos criando todas as estratégias possíveis aqui no Sentinela da Querência para receber bem as pessoas, mas cumprindo todos os protocolos necessários, né, e exigidos. Então, nós não vamos utilizar o número de pessoas conforme determina o último decreto, vamos utilizar do penúltimo decreto, então nós vamos ter apenas 30% do que é possível aqui dentro do salão e passando todas as informações necessárias para que as pessoas cumpram também com os protocolos e estejam bem, felizes, satisfeitas aqui comemorando conosco a Semana Farroupilha. Os jantares também terão horário para terminar. O permitido pelo decreto estadual é até a meia-noite, mas o CTG autorizou até 11h30 da noite. Enquanto o público saboreia um cardápio campeiro com churrasco, costelão, carreteiro e cordeiro, shows e apresentações artísticas vão acontecer. O investimento foi em artistas locais e da casa, para evitar que grupos de fora viessem para a cidade. As nossas atividades serão de almoço e jantar. Nós teremos algumas atrações locais, né, valorizando os nossos artistas locais e assim também diminuindo os custos, não é? Nos salões, onde a cena da prenda rodando a saia nos braços do peão é comum, está proibido dançar. Vai ser difícil ficar sentadinha, sem dançar, Semana Farroupilha toda? Sim, vai ser muito complicado. Eu fiquei muito chateada, mas é necessário e é o que vai ser melhor para todos nós, para manter a segurança de todo mundo que vai estar presente aqui. Aqui no CTG Sentinela da Querência já está tudo pronto para o começo dos jantares da Semana Farroupilha na próxima quinta-feira.
Ariane Lima, como estão os preparativos aí na Estância do Minuano? Já aqui na Estância do Minuano, muita música e alegria esperam pelos santamarienses em 7 jantas que ocorrem para celebrar o amor e orgulho em ser gaúcho. Os preparativos já começaram com distanciamento entre mesas. Nas noites de festa, será realizada a aferição de temperatura na entrada, além de ser enfatizado o uso de máscara no local. 4 jantares devem ser promovidos pela entidade entre os dias 13 e 16. Em parceria com o Piquete Junção dos Cascos, o local deve contar com 3 atrações consagradas da música tradicionalista nos jantares com shows que devem ocorrer de 17 a 19 de setembro. Nessas oportunidades, gaúchos e gaúchas poderão optar pela tradicional indumentária, se aproximando cada vez mais da cultura gaúcha. Para o vice-presidente da Estância do Minuano, Bruno Fernandes, mesmo com as mudanças, a semana será de celebração à tradição e retomada das atividades. Receberemos a todos aqui como sempre fizemos, né? Que é característico da Estância do Minuano, com muita alegria, muita vontade de fazer uma festa, é verdade, diferente esse ano em função da pandemia, mas uma grande festa voltada ao tradicionalismo, à cultura gaúcha e tudo isso que o povo espera da gente. A tertúlia musical nativista, que acontece de 5 a 7 de novembro, já tem shows e jurados confirmados. Quem vai animar os intervalos entre as apresentações concorrentes é a cantora Annalise Severo e o grupo Fio de Bigode. Saiba quem vai avaliar as canções deste, que é um dos mais tradicionais certames da música do Rio Grande do Sul. Foram divulgadas as comissões julgadoras e os shows da 28ª Tertúlia Musical Nativista. As canções apresentadas no festival serão avaliadas por Enio Guerra, Júlio César Pereira, Mário Eleu Silva, Piero Hereno e Oristela Alves. A tertúlia ocorre de 5 a 7 de novembro e essa edição será híbrida e realizada no Teatro 13 de Maio, com presença reduzida de público e com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura. Além das canções dos competidores, a 28ª Tertúlia também terá as apresentações da cantora Annalise Severo no dia 6 de novembro e do grupo Fio de Bigode no dia 7. O período para inscrever canções está aberto e as fichas serão recebidas até 5 de outubro de 2021, exclusivamente pelo endereço eletrônico tertuliasantamaria@gmail.com. Os interessados em se inscrever podem acessar o regulamento e a ficha de inscrição no site da Prefeitura. Os jurados da triagem são o jornalista especialista em música Juarez Fonseca, o violonista Daniel Wolff, a pianista e compositora Dúnia Elias, o músico e jornalista Elton Saldanha e o músico e ex-secretário de Cultura do Rio Grande do Sul, Vitor Hugo. A gente volta a falar sobre segurança pública, agora as notícias do BEI com a repórter Thaisa Medeiros. Olá pessoal, a partir de agora você fica sabendo de algumas das notícias que foram destaque em bei.net.br nesta terça-feira, 14 de setembro. Uma caminhonete com placas de Júlio de Castilhos passava pela BR-116 em Arroio Grande quando tombou na manhã desta terça-feira. O veículo estava carregado com 788 quilos de maconha que foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal e pela Brigada Militar. A apreensão foi avaliada em R$1.700.000. O motorista da caminhonete fugiu antes da chegada dos policiais, que chegaram a fazer buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. O veículo que tombou constava como roubado em junho deste ano em Porto Alegre, no sistema da polícia. Foi adiado o júri de Alexandra Salete Dugokensky, acusada de matar o filho, Rafael Matheus Winskis, em Planalto. O adiamento é determinação da juíza Marilene Parisotto em decisão assinada na segunda-feira. Segundo ela, a mudança se deve a contratempos no cronograma original. O julgamento estava marcado para o dia 8 de novembro deste ano. A nova data fica para 21 de março de 2022. Alexandra é acusada de homicídio qualificado e vai responder pelos crimes conexos de ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Para relembrarmos esse caso, então, brevemente, o Rafael tinha 11 anos na época, desapareceu dia 15 de maio de 2020 na cidade de Planalto, onde ele morava. O corpo foi encontrado 10 dias depois em uma caixa de papelão no terreno da casa vizinha onde ele morava com a mãe. A causa da morte, que foi indicada pela perícia, foi asfixia mecânica.
Estas e outras notícias de Santa Maria e região você lê em bei.net.br e nas nossas redes sociais @bei.noticias no Facebook e no Instagram. Está chegando agora aqui no JD o jornalista Denis Olim para o seu comentário de hoje. Denis, boa noite. Qual o assunto em destaque? Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Tenho hoje uma boa notícia. A partir de janeiro, o ICMS vai baixar no estado, porque o governador Eduardo Leite anunciou hoje que, com o projeto do orçamento do ano que vem, enviado para a Assembleia para aprovação pelos deputados, não vai renovar aquele aumento do ICMS que vinha ocorrendo nos últimos 6 anos. Isso se deve às reformas aprovadas recentemente pela Assembleia e também à privatização de alguns órgãos públicos, como a CE, por exemplo, que deu um bom caixa para o governo. Com isso, não vai ser preciso manter esse aumento de impostos. Por exemplo, para a gasolina, vai cair de 30% para 25%, que era o normal. E só isso vai dar uma redução aproximada de 30 centavos de queda no litro da gasolina a partir de janeiro. Isso tomando por base o preço médio hoje em Santa Maria, que está na faixa de R$ 6,30. Então, só na gasolina vai dar uma queda de 30 centavos por litro. Daí você imagina quanto que isso representa para o caixa do Estado, quanto que o Estado arrecada hoje de ICMS só na gasolina. Dá aproximadamente R$ 1,89 e vai baixar para R$ 1,57 de ICMS só na gasolina. E na coluna do jornal de amanhã, do diário desta quarta-feira, eu trago informações de quanto que deve baixar também a conta de luz. Você que gasta hoje muito com impostos também na conta de luz. Querem enviar o seu. Tá bem, então, Denis Olim participando ao vivo e trazendo boas notícias, né? Que bom! Diante de tantos aumentos, uma notícia boa, então, que os impostos vão baixar. E veja em instantes, trânsito de veículos leves sobre a ponte do Arroio Bossoroca, na BR-290, é liberado. E ainda, o superintendente da Defesa Civil de Santa Maria vai estar ao vivo no JD para falar sobre os estragos causados pela chuva na cidade. O JD faz agora mais um intervalo. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo das câmeras do CIOSP. Neste momento, conferimos o cruzamento das avenidas, na verdade, Presidente Vargas, Ângelo Bolson e também a Avenida Liberdade aqui em Santa Maria. São 6 horas agora e 32 minutos e o JD volta em seguida. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends.
tem variedade, sempre bom no lugar certo, certeza tem qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria, tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria, tertúlia. O Santa Maria Vídeo e Cinema começa nesta terça-feira de forma virtual. A programação vai até sábado, quando serão divulgados os vencedores. Lembro, logo existe. Esse é o slogan de um dos festivais mais tradicionais da região, que está de volta. Depois de um ano sem acontecer devido à pandemia de coronavírus, a 14ª edição do Santa Maria Vídeo Cinema acontece com debates e mostras de filme de forma online. Além disso, a edição traz a memória como temática. Nossa intenção é fazer um resgate de algumas imagens e de algumas situações que foram importantes para a história do audiovisual na cidade e no Rio Grande do Sul. Por isso que nós estamos homenageando dois pesquisadores, Glênio Póvoas e Marilice Daronco. Com o trabalho deles, nós queremos ressaltar a importância da conservação e da divulgação das coisas que foram registradas na memória da cidade através do audiovisual. Mesmo de longe da Praça Saldanha Marinho, o Santa Maria Vídeo Cinema continua acessível ao público. A abertura oficial tem homenagem e debate com Glênio Póvoas, que recebe o troféu Vento Norte Nacional deste ano, e na sexta-feira a homenageada de Santa Maria e região, Marilice Daronco, vai participar de um debate sobre a sua trajetória. Marilice se dedica na busca de filmes raros e documentos, fotos e reportagens sobre as suas produções, junto com o trabalho de preservação dos mesmos. Eu vejo essa homenagem assim com grande carinho por quem eu sou, por tudo aquilo que eu construí em termos de pesquisa, mas principalmente um carinho também com essas pessoas que fizeram tanto em Santa Maria, tendo equipamentos amadores, sendo no interior do estado, vencendo uma série de dificuldades para poderem realizar esses filmes, e que hoje eu acho que tem o trabalho delas reconhecido junto com o meu. E é muito especial também por fazer parte da Fundação Eni, onde a gente já recuperou muitos filmes, né? A gente recuperou sim o acervo da família Isaia, mas também a gente ajuda na recuperação de outras memórias e ajuda a construir então essa história do audiovisual na cidade. Acho que por tudo isso recebeu o Vento Norte, que é um troféu tão especial, que eu já tive no júri do festival, já tive lá na plateia assistindo as pessoas receberem, aplaudindo amigos que receberam pelas suas produções que ganharam ali no festival. Hoje eu tenho a felicidade de ter o meu Vento Norte também em casa, que é para celebrar, eu acho, que toda essa conquista. Neste ano, são 40 curtas nacionais que participam da mostra Fundação Eni de curtas-metragens e 16 produções locais que vão concorrer ao troféu Vento Norte da mostra Simprosme. Eles já estão disponíveis e podem ser assistidos de forma gratuita. Os filmes locais concorrem ainda ao Troféu Diário de Santa Maria, por meio de uma votação popular que pode ser feita no site do jornal. O que nós queremos também é fazer um convite especial a todas as pessoas da nossa cidade que procurem assistir os filmes que estão em competição no nosso site, que é o www.smvc.com.br, e votem também. O prêmio do Júri Popular este ano será dado pela votação online. É uma edição diferente, uma edição atípica, sem a praça, que é o nosso ambiente natural, mas é importante que aconteça, porque o festival não pode parar e o audiovisual precisa ser cada vez mais valorizado em Santa Maria e no Rio Grande do Sul. Está liberado o trânsito de veículos leves sobre a ponte do Arroio Bossoroca, na BR-290. O tráfego chegou a ser totalmente bloqueado por conta da elevação do nível do rio com as fortes chuvas da noite de segunda-feira. Na manhã de hoje, o trânsito voltou a ser liberado para veículos leves. A ponte fica entre o entroncamento com a BR-392 e o município de Vila Nova do Sul. O trânsito para veículos pesados está vetado. Esta é a segunda vez em uma semana que a ponte tem bloqueio total após a chuvarada. A estrutura passa por manutenção desde agosto.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, sugere como rota alternativa para quem se desloca no sentido Porto Alegre-Uruguaiana e vice-versa, a BR-392 e a BR-158 passando por Santa Maria. Outra alternativa são as BRs 153, 293 e BR-158 via municípios de Caçapava do Sul, Bagé e Dom Pedrito até o retorno à BR-290. E agora a previsão do tempo. O amanhecer deve ser gelado nesta quarta-feira por causa do avanço de uma massa de ar seco que vem junto com a frente fria. O sol aparece forte principalmente à tarde, mas os ventos sopram de sul e são frios. Nós vamos conferir mais detalhes nas temperaturas nas telas, então, que a gente vai acompanhar. Essa quarta-feira, mínima de 6 e a máxima de 19 graus. Quinta-feira, mínima de 5 e máxima chegando aos 20. Na sexta, variando entre 11 e 20 graus. E no sábado, a temperatura em Santa Maria varia entre 10 e 16 graus. E desde a semana passada, Santa Maria e também a região tem enfrentado fortes temporais que destelharam casas, derrubaram postes e árvores e até mesmo pontes foram afetadas por causa da cheia dos rios, como nós estamos mostrando, né? Inclusive mostramos agora há pouco. Para falar sobre a situação do município, nós recebemos agora ao vivo aqui no JD o superintendente da Defesa Civil de Santa Maria, Adão Lemos. Boa noite, superintendente, seja bem-vindo ao JD. Eu já começo lhe perguntando, a respeito da reunião na manhã de ontem. Foi realizada uma reunião entre vários órgãos do município, Defesa Civil, Guarda Municipal, também a Coordenadoria de Trânsito, ainda o Corpo de Bombeiros, com o objetivo de estudar aí estratégias, em busca da solução para essas situações aí que aconteceram em função dessas chuvas dos últimos dias, e também avaliar, os impactos da chuva, do vento. O que ficou definido nessa reunião? O que se pode fazer? O que já está sendo feito, superintendente? Boa noite mais uma vez, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Vilceu, boa noite a todos, Depois da criação do CIOSP, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, todos os órgãos que fazem parte lá do CIOSP têm realmente trabalhado em coordenação, em apoio mútuo, e a Defesa Civil também não pode ficar para trás. Nós agora estamos ocupando também mais um espaço lá no CIOSP, já que a maioria das demandas vem através do nosso telefone de emergência municipal 153, então a gente está trabalhando também junto, cooperando, coordenando e apoiando também os outros órgãos, como por exemplo os bombeiros, a Guarda Municipal, o trânsito de Santa Maria. Então tudo isso realmente vem para que a gente possa proporcionar ao cidadão uma sensação e uma percepção de segurança maior, até também uma resposta mais rápida e mais efetiva, trazendo solução para as demandas que cada vez mais são crescentes em nossa cidade. Adão Lemos, obrigada pela participação, uma boa noite aqui com a gente. Eu gostaria de saber quais são os locais mais atingidos aqui em Santa Maria com a chuva e também esse temporal que aconteceu nos últimos dias. Nós temos um processo, que primeiro veio o vento. Então o vento ele trouxe o fenômeno do vendaval, trouxe o destelhamento, onde nós temos a região oeste, que foi a mais atingida, Tancredo Neves, que foi realmente o bairro mais atingido, sem sombra de dúvidas. Depois o Parque Pena Machado e Boi Morto lá na Vila Calduro. Posterior nós tivemos alagamentos, alagamentos em vários locais aí da cidade, vários bairros, que já é comum a ocasião de alagamentos. Bairro São José, na Prado, lá na Jockey Club, na Lorenzi, na Vila Tropical e assim por diante. Posterior a toda essa situação agora, visto que nós temos mais de 300 milímetros em 15 dias, ou seja, mais que o dobro da média mensal, que é 150, começamos a ter problemas também de deslizamento de terra. Então nós tivemos assim dois locais bem específicos, que foi o quilômetro 3, lá na Estação dos Ventos, e também lá na rua Ângelo Berlese, no Pé de Plátano.
os dois locais, porque também passa o nosso rio Vacacaí-Mirim, ou seja, margeia, né, o rio Vacacaí-Mirim. Estamos de olho em outros locais que também pode trazer problema, e geralmente trazem, né? Geralmente o Campestre, Menino Deus, lá na Rua Canário, no Itararé, e também que circunda os trilhos, né, da Rumo, que já tivemos algumas situações no passado. Então realmente isso nos preocupa e estamos avaliando. Um outro local que também estamos monitorando é o balneário do Pasto Verde, que graças a Deus agora baixou bastante as águas, né? Nós estávamos preocupados e pensando que poderia subir, visto que na cabeceira do rio, ou seja, lá em São Gabriel, choveu em torno de 90 milímetros, mas pelo contrário, de 5,20 metros baixou para 3,80 metros e agora nós já estamos com 1,5 metro. Todos os 50 moradores que estavam desalojados, ou seja, fora das suas casas, já retornaram para suas casas de veraneio lá nesse balneário. Pois é, nós até mostramos, né, a situação do Pasto do Verde, né, do balneário aqui no JD durante 2 dias. Superintendente, cerca de 150 casas, né, foram destelhadas pela chuva, pela ventania, até não sei se já há uma atualização desse número, mas como está a situação e o que as pessoas nesse momento necessitam mais, né? O que se pode doar, né? Quais são os agasalhos, enfim, os donativos que mais fazem falta nesse momento? Nesse momento agora nós estamos com 157 casas destelhadas. Nós já temos 220 famílias que a Defesa Civil atendeu diretamente, ou seja, uma doação de lona, doação de telha, né, de telha de amianto, 4 milímetros. Estamos agora para receber a telha de 6 milímetros, onde que nós temos a demanda maior dessa telha. Doamos também cestas básicas, mas é claro, temos casas, por exemplo, temos 12 casas, 12 famílias que perderam praticamente tudo. Ou seja, vai ter que ser reconstruída essas casas. Então, toda doação, como colchão, roupa, até mesmo comida, material de higiene, isso vem bem a calhar. E estamos buscando esse apoio, essa ajuda junto com a comunidade para poder colocar isso para essas comunidades e essas famílias que realmente estão necessitando. Então, essas doações, nesse sentido e nesse momento, é o que as famílias mais necessitam. Já se tem uma quantidade de lonas que foram distribuídas até o momento e como que a Defesa Civil mapeia as famílias necessitadas? Quais são os critérios para que todos possam estar recebendo auxílio? Nós já temos mais de 3 mil metros de lonas, né? É um recorde, na verdade, em pouco tempo, de destinação desse material. Na realidade, esse processo de doação de lona é o processo normal que qualquer coordenadoria da Defesa Civil faz, que é o apoio inicial para que não chova, não molhem os móveis, né? Faça a proteção inicial. Também nós analisamos toda uma situação socioeconômica. A lona, na realidade, a gente doa de uma forma sem critério, vamos dizer assim, porque independe se a pessoa tem ou não dinheiro, muitas vezes, porque naquele momento, pode ser à noite, não vai poder comprar uma lona, não tem um lugar aberto. Então, a lona não tem um critério necessário. A gente doa para quem realmente está precisando. As telhas e a cesta básica, sim. Esses nós temos critérios que são critérios socioeconômicos, inclusive vai junto uma assistência social e faz toda uma análise para ver se a pessoa tem ou não esse direito. Então, principalmente, né, por família, uma renda per capita de até meio salário mínimo, que é agora atualizado, que veio através do governo federal. Superintendente, quem necessita, né, dessa ajuda da Defesa Civil, em função, né, dos temporais, enfim, dos prejuízos, pode entrar, o senhor divulgou agora há pouco, acho que é o 153, mas qual é a forma mais rápida aí de fazer esse contato e esse atendimento ele ocorre imediatamente? Como é que acontece esse fluxo? Nós estamos dentro na medida do possível, focando para que esse telefone 153, que é o telefone de emergência municipal, seja o principal meio de entrada, até para que a gente possa filtrar. Então, nós já estamos tendo um assento lá no CIOSP e pelo menos
um turno por dia durante a semana, ou seja, 5 dias na semana, pelo menos nós vamos estar lá. Com o tempo, a ideia é que a Defesa Civil possa estar 24 horas futuramente, mas nesse momento, dentro da nossa possibilidade, pelo menos agora um turno, ou seja, de manhã ou de tarde, nós estaremos lá para filtrar essas ocorrências. E com o tempo, nós estaremos mais tempo também. Superintendente, infelizmente há riscos ainda de novos temporais, há previsão de chuva, né, para os próximos dias. A Defesa Civil já está se preparando para atender mais casos, caso, né, aconteçam mais destelhamentos e que as pessoas precisem realmente de ajuda. E a Defesa Civil faz um monitoramento da previsão do tempo? Sim, nós temos o contato direto, né, com o Senad, que traz os alertas meteorológicos. Temos contato também com a Defesa Civil Estadual, né? Além também de parceria junto com estações meteorológicas aqui do INPE, INMET, Base Aérea, que também nos auxiliam também nesse controle. Inclusive, né, estamos também com um projeto junto com a Secretaria do Meio Ambiente para a instalação de uma estação meteorológica municipal, que vai agilizar e vai nos ajudar no controle meteorológico da nossa região. Está certo. Nós queremos, portanto, agradecer, né, a presença do Superintendente da Defesa Civil de Santa Maria aqui ao vivo no JD de hoje para esses importantes esclarecimentos. Adão Lemos, nosso muito obrigado pela presença. E aí já fica o convite para uma próxima oportunidade, porque nós sabemos, né, que a Defesa Civil, o trabalho da Defesa Civil vai muito além, né, de somente nestes períodos mais críticos, na época das chuvas, né, dos temporais, mas infelizmente o nosso tempo acabou, então a gente já fica o convite para uma próxima oportunidade para nós falarmos um pouco mais a respeito do trabalho da Defesa Civil, de maneira geral, né, em períodos normais, né, Kelly? Muito obrigado, Superintendente, pela presença. E no próximo bloco, veja os destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para quarta-feira e também os destaques do esporte. E nós vamos agora para mais uma pausa, mais um intervalo aqui no Jornal do Diário. Vamos conferir as imagens da RSC 287. Não, nós temos outra imagem, né? RSC 287 no trevo do avião na saída para Porto Alegre. Está aí, ó. Portanto, movimento tranquilo, né? Já um pouco distante, aqui próximo ali da base aérea, da ala 4, 6 horas 52 minutos. Nós voltamos com mais informações. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040.
Gado de variedade, sempre vou no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria, tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. E o JD vai agora para a redação do Diário de Santa Maria, de onde o jornalista Marcos Fonseca nos conta o que vai ser destaque nas páginas da edição impressa desta quarta-feira. Eu trago então os destaques da edição impressa do Diário desta quarta-feira e começam as obras de asfaltamento da ERS 516, que liga Santa Maria a São Martinho da Serra. Prefeitura regulariza a Lei de Liberdade Econômica e muda as regras do programa Juro Zero. Rio Vacacaí baixa e já está perto do nível normal no Passo do Verde. Na polícia, 2 homens são assassinados em Santa Maria em menos de 13 horas. E cidade já chega a 40 assassinatos em 2021. E na cultura, divulgados os shows e os jurados da 28ª Tertúlia Nativista. São esses, então, alguns dos destaques que eu trago da edição impressa do Diário desta quarta-feira. Ok, agora o jornalista Gilson Alves chega ao JD com os destaques do esporte. Boa noite, Gilson. Parece que temos notícias boas, é isso? Boa noite, Vilseu. Boa noite, Kellen. É quem acompanha o Jornal do Diário. O Inter SM, nesta tarde, no estádio da Pedra Moura, em Bagé, venceu a equipe do Grêmio Bagé por 2-1. Portanto, boas notícias aí para o futebol local. O jogo seria disputado na data original ontem, mas devido à chuva foi adiado para hoje e o Inter SM conquistou a vitória por 2-1. Saiu na frente com gol marcado ainda no primeiro tempo pelo Douglas Esquilo. O Bagé empatou na etapa complementar, um gol marcado pelo Vitor Baiano, que recém havia entrado em campo. Isso já eram 30 minutos do segundo tempo e quando o empate parecia o resultado final, o Inter SM aos 40 minutos conseguiu, através do zagueiro Pedro Lima, de cabeça marcar o gol da vitória. E com esse resultado, voltou a sonhar com a classificação para as quartas de final da divisão de acesso. A situação da tabela é a seguinte: o Guarani de Bagé, o Lajadense e também o Avenida se distanciaram das demais equipes e estão praticamente classificados, lembrando que passam 4 para a próxima fase da competição. E a briga ficou entre outras 3 equipes por uma última vaga: o Inter SM contra o próprio Grêmio Bagé e contra o São Paulo de Rio Grande. Mas devido a essa vitória então do Inter em cima do Bagé, fica mais direta a briga entre Inter, SM e São Paulo de Rio Grande. E o que é a curiosidade é que o próximo confronto que marca na tabela, então na 10ª rodada da divisão de acesso, é justamente Inter SM contra o São Paulo de Rio Grande, no próximo sábado, com presença de público no estádio Presidente Vargas. Portanto, com essa vitória, o Inter, além de voltar para a briga por classificação, tem um confronto direto aí na próxima rodada em Santa Maria. E a gente espera aí uma boa presença de público, lembrando que a retomada dos torcedores na Baixada ocorreu na sexta-feira passada. E agora, no próximo sábado, mais uma oportunidade para os torcedores acompanharem o clube e um jogo que já é decisivo. Fica já o convite aí, depois da vitória de hoje por 2-1, próximo sábado, Inter SM São Paulo de Rio Grande, valendo a 4ª vaga, a 4ª equipe aí que garante classificação para as quartas de final da divisão de acesso. E quem quiser mais informações sobre a partida, mais detalhes, acesse o site do Diário. Ok, ficamos na torcida aí então por mais uma vitória, né? Muito obrigado, Gilson, pelas informações do esporte. Nós encerramos o Jornal do Diário de hoje. Uma ótima noite a todos. Você fica agora com a 2ª edição do programa Sala de Debate. Uma boa noite para você e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.